Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje é dia de conversas históricas. Nesse mês de abril, eu convidei o meu grande amigo, professor mestre Rodrigo Salvador de Araújo. Ele é professor de História formado pela Universidade Católica Dom Bosco e é mestre formado pela Universidade Federal da Grande Dourados. Se você gosta de pesquisa histórica e quiser entender um pouco mais sobre a trajetória do professor Rodrigo, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Fala, Rodrigo, tudo bem? Bom, eu quero agradecer de antemão já a sua participação. Você é um velho amigo que eu tenho, um grande amigo, e é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande contar com você hoje aqui no Conversas Históricas, porque eu tenho certeza que além de grande profissional, grande professor, grande historiador, você é uma grande pessoa e todo mundo vai aproveitar essa conversa hoje. Então, muito obrigado e eu quero já começar, perguntando para você, sabendo que você trabalha com trabalhadores e sabendo que esse tema é extremamente relevante, que gera documentários, séries, filmes, livros e mais livros sobre esse assunto. Quero saber como é que você chegou ao seu objeto de estudo, e pedir que você fale um pouquinho mais sobre os trabalhadores que você pesquisou durante a sua pesquisa de pós-graduação. Fala, meu amigo Bruno, tudo bem com você? É uma satisfação tremenda estar podendo aqui falar com você e participar aqui do quadro do seu canal, Conversas Históricas. Tem muito tempo que a gente não se vê, né, Bruno? Mas a gente sempre está entrando em contato, sempre conversando, né? Contar uma coisa curiosa, que já tem uns anos aí da nossa amizade, né, meu irmão? E eu já te conhecia antes de você me conhecer, quando você tinha uma banda e tocava em Campo Grande. O Bruno é um cara, além de ser um grande profissional, historiador, professor, que eu admiro bastante, ele é um cara talentosíssimo para música, né? Toca muito bem e eu prestigiava bastante quando você tocava em Campo Grande aí, né? E a gente se conheceu, passou a ter uma amizade, uma relação mais próxima, quando nós ingressamos no mestrado, na FGD. E respondendo a sua primeira pergunta, como que eu cheguei no tema do meu objeto de pesquisa no mestrado, Bom, é uma longa trajetória, uma longa história aí, porque esse tema, na verdade, sim, o que eu pesquisei no mestrado foram os trabalhadores da mineração e da siderurgia em Corumbá, na década de 60 e 70. E eu utilizei os processos trabalhistas enquanto fonte histórica, certo? Só que na graduação mesmo, eu já me interessava pelo tema trabalhadores, movimento operário, mundos do trabalho, história social do trabalho, história social. Eram temas assim que eu gostava muito de estudar, paralelamente assim o que a gente estuda na graduação, E estudei também a história do Partido Comunista Brasileiro, Eram temas que eu gostava, dessa parte política e do movimento operário no Brasil. Só que tem uma vasta bibliografia sobre o movimento operário no Brasil, principalmente ali sobre o início da República Velha, a Primeira República. Então ali o início, as origens do movimento operário no Brasil era algo que eu estudava bastante na graduação. Só que quando eu fui para o mestrado, o que acontecia? Eu sentia a necessidade, eu sentia assim, um pouco da ausência da história dos trabalhadores na nossa região, no sul de Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul. Então eu sentia essa necessidade, eu sentia essa falta de ter mais estudos relacionados aos trabalhadores aí locais, da história regional. Aí foi o seguinte: na hora de elaborar o projeto de pesquisa, o projeto para o mestrado, eu pesquisando, comecei a levantar material, e até que eu conheci o trabalho do professor Victor Wagner, que é o professor, ele foi meu orientador, e agradeço muito, a ele por ter aceitado, me orientar, e foi uma relação super tranquila, uma pessoa que eu admiro bastante.
E eu conheci o trabalho primeiramente do professor Vitor Wagner, né, que ele estudava, o trabalho dele que ele desenvolveu no mestrado e no doutorado também, que eram os trabalhadores marítimos, né? E comecei a estudar o trabalho do professor Vitor Wagner. E entrei em contato com ele, né? A gente começou a conversar, trocar ideias, né? De projeto. E nessas conversas, né, de trocar ideias, ele até me falou assim: olha, Rodrigo, lá na CDB, Universidade Católica, eles estão com alguns processos trabalhistas lá. Por que você não vai lá e não dá uma olhada, né? Tal. Aí eu como estudei na UCDB, tinha um contato com os professores de lá, com a instituição, né? Então, fui lá no laboratório de história da UCDB e comecei a estudar esses processos. Comecei a analisar, comecei a pegar alguns processos, né? E dentre aquela gama tinha caixas e caixas de documentos, de pastas de processos trabalhistas, né? E dentre aquela gama de processos que tinha ali, o que eu, assim, me identifiquei e falei, pô, aqui eu acho que dá para fazer um trabalho legal, fazer um trabalho bacana, foram esses processos, né, que envolviam duas empresas, que era a Sobramil e a Bracinder, que eram duas empresas, uma mineradora e a outra uma siderúrgica, que pertencia a um grupo empresarial ali de Corumbá chamado Chama, né, família Chama. E tinha muitos processos, muitos processos sobre essas duas empresas. Então eu cheguei a analisar assim, Bruno, por baixo, uns 400 e poucos processos, né, só desse grupo, só dessas duas empresas que envolviam essa família, né. Então foi mais ou menos por aí que eu comecei o trabalho, né, levantamento, fazendo projeto de pesquisa, né, e depois eu fui levantando outros materiais, né, trabalhei também com jornais, além dos livros, né, também consegui encontrar um ex-juiz do trabalho, que trabalhou na época da Vara de Corumbá, né, na Junta de Conciliação e Julgamento de Corumbá, em São Paulo. Fiz uma entrevista com ele, doutor Hamilton Proto, e já estava bem velhinho assim, mas foi uma entrevista bem bacana, que ele deu muitas informações valiosas ali para o trabalho na época, né? E foi mais ou menos por aí que eu fui caminhando a minha pesquisa, né? Mas a minha contribuição, que eu queria contribuir de alguma forma, né, era para escrever essa história dos trabalhadores locais, dos trabalhadores regionais, né, como se fosse essa micro-história, né, dentro dessa gama que é o universo do mundo do trabalho, do mundo dos trabalhadores, né? Então essa era a contribuição que eu queria dar para a história do Mato Grosso do Sul, né? Então acho que seria um pouco isso, tá bom? Rodrigo, bom, quero fazer uma pergunta interessante, porque eu sei que na sua pesquisa você acabou utilizando como fonte documental, como fonte histórica, um acervo que usualmente não é muito comum entre os trabalhadores, que são os processos de trabalho, os processos da justiça do trabalho. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para você como é que isso aconteceu no âmbito da sua pesquisa, né? Como você chegou a esse acervo, qual foi a relação, né, do historiador com o processo dos trabalhadores, e também entender como essa diversidade de fontes enriquece um trabalho de pesquisa histórica. Eu acho que você é uma pessoa apta a dizer sobre isso, porque de fato o seu trabalho também tem esse ponto extremamente positivo, que é buscar essas fontes não convencionais, né, para compreender a história, especialmente dos trabalhadores. Na época que eu comecei a fazer esse trabalho, havia um debate muito grande, Bruno, sobre o valor histórico desses processos trabalhistas. Então deixa eu explicar primeiramente uma coisa, né? Quando eu tive contato com esses processos, eles estavam no laboratório de história da Universidade Católica da UCDB, né? Então lá já havia um trabalho de pesquisa dos professores juntos com os acadêmicos de história e outras áreas ali do direito também, né? Principalmente o direito e a história. O pessoal estava trabalhando nesse processo, catalogando, fazendo fichas, né? Organizando, limpando e tal.
Então eu cheguei por meio desse processo, como eu disse, né? Fiquei sabendo, né, da existência desse material, foi por meio da conversa que eu tive com o professor Vitor Wagner e na hora de elaborar o projeto de pesquisa, tá certo? E aí, Bruno, eu comecei a trabalhar com esses documentos, né? E também havia um debate na época, né? Que um debate extremamente importante até hoje, né? Um debate na época sobre essa preservação desses documentos. E o Tribunal Regional do Trabalho, aí do estado do Mato Grosso do Sul, eles estavam com esses documentos, né? Tinha documento ali da década de 60, da década de 70, que foi mais ou menos ali a época dos anos 60 ali que se instala a Junta de Conciliação em Corumbá, né? E depois vai aumentando para outros municípios aí do estado, né? A Junta de Conciliação são os que a gente chama de vara do trabalho hoje, né? Sobre o valor histórico. E assim, por uma consciência de preservar esses documentos, né? As pessoas que estavam na época no TRT, né, fizeram essa parceria. Então o TRT aí do Mato Grosso do Sul fez essa parceria com a Universidade Católica Dom Bosco para ter um estudo desses documentos, né, de valor histórico. Claro que ali pra gente, né, tudo era muito valioso, né, nada deveria ser descartado. A gente sabe que os órgãos públicos no Brasil, né, eles têm esse problema de essa massa muito grande de material, de arquivos para arquivar, né, de documentos para arquivar, e muitas vezes não tem espaço para guardar tudo isso e acabam eliminando esses processos, esses documentos todos, né, dos arquivos públicos, né, dos órgãos públicos, quer dizer. Então, só que naquele momento o TRT, ele, por meio, graças assim, essa consciência histórica, né, de quem estava ali, fez essa parceria com a universidade e mandaram para lá todos esses documentos, mandaram para lá todos esses processos, que eram caixas e caixas e caixas, que era uma infinidade de caixas, Bruno, né? E mandaram para lá, para a universidade, para ser estudado esses processos, né? Então eu como eu cheguei nas fontes, né, como eu cheguei a ter acesso a isso, foi mais ou menos dessa forma, né? E para mim foi assim um trabalho que eu me identifiquei bastante, foi muito gratificante de ver ali o trabalhador, né, em fontes, vamos dizer assim, institucionais, oficiais, né? Eram documentos assim pouco usuais na história, né? Assim que os historiadores poucos usavam esses documentos, né? Quando a gente estuda história do movimento operário, a gente costuma ver muito jornal, né? Jornal operário, né? Então eram fontes assim, são fontes novas, são fontes recentes para pesquisa, né? E eu gostei demais de trabalhar com essas fontes e com direito também, com essa relação de história e direito e justiça do trabalho. É uma coisa que eu também estudei, né? A Constituição da Justiça do Trabalho, a CLT. Então ficou até lacunas assim que eu queria desenvolver, quem sabe para um projeto de doutorado, né? Então foi mais ou menos nesse sentido, Bruno. E assim, ver os trabalhadores nessas fontes, nesses documentos, para mim assim, foram mais que ver um nome ali, ver um número, ver né? Eu tentava enxergar ali uma pessoa, um trabalhador, né, que estava recorrendo à justiça porque ele estava precisando de algum benefício, de algum direito, né, que estava sendo negado ali para ele, né? Então é curioso, a gente também tinha questões locais, rixas locais ali, nos processos eu encontrei briga entre os próprios trabalhadores, no meio de processo eu encontrei fotografias do local de trabalho, né, que mostrava para comprovar a insalubridade do local de trabalho. Então eu encontrei muita coisa bacana, muita coisa legal dentro desses processos trabalhistas, né? Há exatos 10 anos atrás, nós começávamos a nossa trajetória na pós-graduação lá em Dourados, né, Rodrigo? Então, foi um momento, assim, decisivo para nossas vidas profissionais e eu tenho certeza que isso, de fato, mudou a nossa visão sobre a história. Mas a pergunta que eu quero fazer é justamente fazendo um link entre o passado e o presente. O que a pós-graduação contribuiu para a sua formação, seu aperfeiçoamento como professor, hoje, como professor do governo do Distrito Federal, né? Você dá aula em escola também, assim como eu.
como a pós-graduação ela atuou positivamente ou negativamente na sua visão sobre o ensino de história. A contribuição do mestrado para a profissão, né? Ah, Bruno, falar a verdade, assim, a gente sente, eu pelo menos assim, sinto muita falta da universidade. Depois que a gente sai, né, eu sinto muita falta. Para mim o mestrado, na época, era um sonho muito grande fazer esse mestrado, né, além da gente aperfeiçoar nosso conhecimento, ampliar nossa visão de mundo, nossa visão de estudos, né. A gente, sei lá, para mim eu não pensava tanto assim financeiramente, né? A gente não pensa muito financeiramente, vou fazer um concurso também, pensava muito nessa questão também, né? Vou fazer um concurso e na prova de títulos o mestrado vale bastante, né? Isso conta, é um peso grande, né, num concurso. Tanto que hoje eu sou concursado, né? Na época eu fiz 2 concursos importantes, assim, para minha vida. Os 2 eu passei, só que eu escolhi ficar em Brasília, né? Então, na época eu fiz para o Instituto Federal do Pará, passei lá no Instituto Federal, aí fiz o concurso aqui para Brasília, para professor. Então, hoje eu sou professor aqui em Brasília, na escola pública, né, no GDF. Escolhi ficar em Brasília, porque é mais próximo do Mato Grosso do Sul, mais próximo de Campo Grande, talvez por isso na época, né? E aqui me chamou primeiro também, então estava numa situação que eu preferia ir para qualquer lugar, né, que me chamasse, assim. Então me chamaram aqui primeiro e eu fui ficando, e hoje eu gosto bastante aqui de Brasília, né, já tenho família aqui em Brasília. E assim, o mestrado, a pós-graduação é muito bom, né, cara, é muito bom. Eu tenho a ambição de fazer o doutorado aí, né, ainda não sei quando, né, tem que elaborar um projeto, fazer toda aquela etapa, aquele processo que a gente fez para o mestrado, que não é fácil, né? Tem toda aquela preparação para a prova, elaborar projeto, né, Bruno? Então, assim, para mim o mestrado foi muito positivo, foi muito bom. Eu só agradeço, assim, aos professores que nós tivemos na UFGD, né? É uma universidade excelentíssima, assim, de alto nível, né? Era uma satisfação. Toda semana a gente ia para lá, né? A gente saía de Campo Grande, ia para Dourados. E para mim, assim, chegar na universidade era que nem assim, parece criança recebendo um brinquedo novo, né? Então, assim, eu tinha um prazer muito grande em ir para as aulas, assistir às aulas, né? E era muito bacana, era muito legal, né? Então, assim, acho que o mestrado, ele acrescentou muito na nossa forma de pesquisar, de ampliar nosso conhecimento, né? Então, eu só tenho coisas positivas assim que o mestrado acrescentou na minha vida, né? A gente sabe que muitos não vão, né? Muitos não vão para pós-graduação, para o mestrado, assim. Não é fácil, né? Não foi fácil para a gente entrar, né, no processo de seleção. Mas a gente entrou, terminamos, né? E hoje estamos aí trabalhando e tentando passar um pouco do que a gente aprendeu, né, para essa garotada aí. Bom, ainda lembrando daquele tempo da pós-graduação, eu me recordo que o primeiro trabalho que nós fizemos juntos foi sobre esse livro aqui, né, do Mark Bloch, Apologia da História. Um livro fantástico e que deve ser lido, sim, por todos os historiadores em formação, ou já formados, ou para quem apenas gosta de história, enfim. Minha pergunta para você é o seguinte: diante desse cenário que temos um número gigantesco de publicações, como você, Rodrigo, vê a importância de ler clássicos como esse aqui, como esse livro que, de certa forma, direciona o trabalho do historiador? É importante ler os livros fundamentais ou nós podemos ficar com essas reflexões mais contemporâneas, mais atuais? Cara, esse é um livro que me marcou bastante, né? É um livro assim obrigatório que a gente estuda na faculdade. E é um livro, uma leitura que me marcou bastante, como a perspectiva de visão da história, né? Quando a gente está na faculdade, quando a gente está na graduação, a gente tem uma visão de que a gente fala, poxa, a gente não estudava assim história na escola, né? É totalmente diferente. E o Mark Bloch, esse livro assim marcou muito a minha fase de estudante. Eu acredito que todo estudante de história, né? E como o Bruno disse aí, a gente fez um trabalhinho, né, sobre uma resenha, né, que a gente fez quando a gente estava no mestrado,
sobre esse livro do Mark Bloch, né, Apologia da História. Até tem uma versão dele mais antiga, que chama Introdução à História, que é em português de Portugal. Esse livro, até quando eu vou dar minhas aulas para o ensino médio, quando eu falo naquelas aulas iniciais, de introdução à história, eu apresento para os meninos, eu falo, olha gente, esse livro do historiador francês, né, o Mark Bloch, ele pertence a uma parte da história que a gente chama de nova história, né, faz toda aquela contextualização para os meninos. Eu tento, claro, né, de uma forma assim mais simples para eles entenderem, né, eu explico, eu apresento esse livro para eles nas minhas aulas. Então quem for meu aluno, né, vai lembrar que eu falo do Mark Bloch, né, nas aulas de introdução à história. E clássico, né, Bruno, como você disse, sempre é clássico, né? Então tem livros assim de cabeceira da gente, né? Esse é um deles, né? Você sabe que eu gosto muito da história do marxista, né? Então para mim eu tenho alguns livros, né, do Marx que são também, assim, para mim clássicos, né? O próprio Manifesto Comunista, o Capital, para mim, são livros clássicos também que eu estou sempre estudando e voltando, né, fazendo essa releitura. Além, claro, também para mim, o Eric Hobsbawm, outro autor que marcou bastante a minha trajetória, o Thompson, né, esses historiadores marxistas, o Carlos Ginzburg, da Microhistória, gosto bastante também. Para quem não leu, Queijo e os Vermes é um livro fantástico, é um livro que eu leio e falo assim, caramba, eu queria poder escrever, né, 1% bonito, assim, bem, né, como o Ginsburg escreve, né. Que mais, Bruno? Dentro da historiografia brasileira, claro, né, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, que eu também li na graduação, né, esses autores também marcaram profundamente a minha trajetória acadêmica, assim, né? São autores que eu gosto bastante e sempre estou tendo contato, né? Vira e mexe, a gente sempre está tendo contato, né? O Boris Fausto, gosto bastante também, História do Brasil, né? Então é isso aí, cara. Bom, você fez a sua graduação na Universidade Católica Dom Bosco, que tradicionalmente tem, né, costume de formar grandes historiadores e grandes professores no estado de Mato Grosso do Sul. A pergunta é, como é que você vê a sua graduação, a sua formação na UCDB, né, sendo decisiva ou não para a escolha da continuidade do estudo na pós-graduação? Teve algum impacto, né, a escolha pela UCDB e posteriormente a opção pela pesquisa histórica lá na UFGD? Bruno, é uma coisa assim muito especial para mim, a minha graduação, sabe? Quando eu fiz o vestibular, entrei na UCDB, a gente entra sempre meio perdido, né? Quando a gente entra na graduação, entra na faculdade, a gente sempre entra meio perdido. Eu, né, nunca imaginei que eu fosse seguir essa trajetória de professor, né, e acadêmico e tal. Tudo foi acontecendo, foi meio que acontecendo assim na minha vida, né? E assim, foi um ambiente, a UCDB para mim foi um ambiente muito acolhedor, né? Eu tive professores assim excelentes que marcaram muito, muito a minha vida. Alguns eu tenho contato até hoje, né? Tem o WhatsApp, a gente conversa, manda um oi, manda alguma coisa assim, sigo nas redes sociais. Mas tive professores assim, eu posso falar que eu tive professores de nível altíssimo ali, excelentíssima, né? Então, assim, não é fazendo propaganda do CDB nem nada, mas, assim, eu tive professores muito bons, marcaram, assim, incentivaram a gente a estudar, a pesquisar, me ensinaram a fazer pesquisa, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a professora Maria Augusta, que era uma professora, não sei, já deve ter alguém que foi aluno da professora Maria Augusta, né? Ela era muito rígida, assim, muito crítica, né? Mas ela, ao mesmo tempo, assim, era uma pessoa que incentivava muito a gente produzir. Então, por exemplo, artigo científico, foi o meu primeiro artigo científico que eu fiz com a Maria Augusta, né? A pesquisar. Ela foi minha orientadora, eu fui aluno de iniciação científica, né? Fui aluno do PIBIC na época.
E eu fiz um projeto com ela que não tinha, apesar de não tinha nada a ver assim com o que eu estudava dentro do meu campo de interesse, foi uma satisfação muito grande porque eu aprendi muito a como fazer pesquisa, né? Que na época ela tinha um projeto que era a História Eclesiástica de Campo Grande, e dentro desse projeto, né, eu tinha meu plano de trabalho, né? Meu plano de trabalho era a história dos franciscanos em Campo Grande. Então, eu tive essa contribuição, pequena contribuição aí também, né? Da história da religiosidade aí em Campo Grande, por meio desse projeto com a professora Maria Augusta, que me orientou no PIBIC. Então, assim, só tenho a agradecer a tudo que eu aprendi com ela, o tempo que eu passei lá naquela instituição. Bom, a professora Dolores também era outra professora que eu gostava bastante. Só tenho a agradecer, na época ela era coordenadora do PIBIC, né? Trabalhei com ela também bastante junto do PIBIC. Eu era encantado, era a professora que, assim, era a minha referência de como ser um professor, era a Dolores, sabe? Ela era muito, não tem nem palavras, assim, você admirava, uma admiração tão grande. Ela era a minha referência falava, nossa, eu quero dar uma aula assim. A aula dela era top, né? Aula de teoria da história. Tive aula também com o professor Neymar Machado, ele estava até na UFGD, se não me engano, ele estava na faculdade indígena. O professor Neymar, incrível também, incrível. Professor o Brandi, né, que já faleceu, né? Então eu tive a oportunidade de ter aula com essas feras, assim. A professora Isabel Cristina, a professora Vera Vargas, a professora Aparecido, também estava na Federal. Então, assim, tive professores maravilhosos, excelentes, que além de grandes profissionais, são seres humanos assim que incríveis, né? Que me acolheram bastante. Então, só tenho a agradecer, né, ao tempo que eu passei na UCDB. Foi uma universidade que eu gostei bastante. Foi muito acolhedora. Então, acho que é isso, Bruno. Como pesquisador desse tema, eu gostaria de saber, Rodrigo, o que você pensa ou como você vê a produção historiográfica acerca da pesquisa sobre as relações de trabalho, seja entre grupos de trabalhadores e empresas, ou grupo de trabalhadores e sindicatos, ou entre a própria execução do trabalho, enfim. Como é que você percebe a pesquisa histórica tendo como objeto de estudo as relações de trabalho? Bom, Bruno, eu vejo que esse tema é um tema muito amplo, né? Então, tudo depende da perspectiva, do objeto, do período, né? Do marco temporal. Depende do que você quer estudar, né? Então, assim, você pode falar de trabalho escravo, você pode falar de trabalho indígena, você pode falar de trabalho das mulheres, e tudo isso se insere nas relações de trabalho, né, dentro da produção historiográfica. Então, assim, o campo é muito amplo, né? Mas dentro do que eu estudei, Bruno, né, que eu estudei os processos trabalhistas, uma coisa até importante, eu não encontrei processo, por exemplo, envolvendo mulheres, né? Tá aí uma coisa, um campo aberto aí para se estudar, né? Mas tinha trabalhadores, por exemplo, bolivianos, né? Trabalhadores paraguaios. E uma coisa curiosa, né, Bruno, que dentro do mundo do trabalho, né, esses trabalhadores, principalmente os bolivianos e paraguaios que eu pude encontrar, eles eram ainda considerados muito desqualificados para o trabalho. Eu quero dizer o seguinte, que eles recebiam um salário muitas vezes menor que um trabalhador brasileiro ou que um trabalhador, um argentino ou algum imigrante italiano, por exemplo, que vinha para a indústria, né, e fazia a mesma função, mesmo cargo, mesmo tudo, né, e recebia um salário muitas vezes inferior, menor, né. Então havia essa diferenciação de salário, né. Então é um campo muito vasto, né, Bruno? Então tudo depende do que você quer estudar, o marco temporal, né? E vira e mexe a gente está descobrindo coisas novas, né? Na época assim não tinha tantos trabalhos, hoje tem mais, né? Já tem um tempo que a gente fez o mestrado, né, Bruno? Como você disse aí,
este ano, né, está completando 10 anos que nós entramos no mestrado, então muita coisa nova surgiu aí nesse campo, né? Então, na época, por exemplo, meu tema assim, seria ali no período da ditadura militar, né? Então, hoje já tem muitos trabalhos aí relacionados à questão da justiça do trabalho, regime militar, ditadura militar. Então, sincero, nesse campo aí. A última pergunta, Rodrigo, é sobre o seu objeto de estudo, né? O que você estudou e como isso pode aparecer para os alunos em uma prova de vestibular, de prova seriada, da UFMS, da UNB, enfim, no Enem. Como é que você vê que a sua pesquisa, né, a sua discussão historiográfica pode surgir para um aluno do ensino médio em uma prova que avalia o aluno para ingresso em uma universidade? Então, de que forma esse tema, né, trabalhadores, pode cair numa prova? Bom, Bruno, acredito eu, né? É difícil a gente pensar, né? Talvez num vestibular aí mais regional, né? Num vestibular de uma federal, ou talvez até numa particular mesmo, né? Tudo depende. A questão da história é muito, muito de época também, né? Tem temas que em determinados períodos são mais cobrados, né? Outros nem tanto, né? Mas de que forma isso poderia ser cobrado numa prova? Acredito eu, assim, penso eu, né? Que poderia ser cobrado assim sobre o movimento operário no Mato Grosso do Sul, né? Se havia um movimento operário, se haviam os trabalhadores faziam alguma forma de luta, de reivindicação. E acredito eu que, por exemplo, recorrer à justiça do trabalho era uma forma de lutar, sim. Isso não descaracterizava, né, uma luta dos trabalhadores por fazer valer seu direito, né? Não é porque a gente não encontra ali um sindicato, muitas vezes, não encontra uma greve, ou não encontra um jornal operário, né? Uma organização operária, assim, uma organização dos trabalhadores, que era totalmente parado, que não havia nenhuma espécie de luta. Então eu vejo dentro dessa perspectiva de que recorrer à justiça do trabalho, né, era uma forma de luta dos trabalhadores, sim, né? E uma outra caracterização que pode cair também numa prova, né, seria a qualificação dos trabalhadores, né, porque havia ali dentro de uma historiografia, né, regional muito consolidada quando a questão do trabalho é que os trabalhadores bolivianos, né, indígenas, eles eram indolentes, eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar, e a gente vê que isso não é verdade, né? Isso é um discurso que foi construído aí ao longo da história, né? Então, pode cair alguma coisa nesse sentido também, né? Mas eu acredito que um tema assim, interessante, importante, é ver, né, as lutas dos trabalhadores, né? Da história local, da história regional. Acho que isso ainda é um caminho ainda a se construir, né? A minha é só uma contribuição, uma pequena contribuição, mas é um campo aberto aí para outros pesquisadores, outras pessoas, né, aprofundarem e divulgarem mais esse tema, né, sobre o mundo do trabalho, os trabalhadores daí da região, né? Bom, chegamos ao final da nossa conversa histórica. Eu quero agradecer imensamente a você, Rodrigo, por ter participado, por ter aceito esse convite. No meio de tanto trabalho, né, teletrabalho, então estamos vivendo novos tempos. Eu sei que é complicado, mas eu agradeço porque essa nossa parceria já vem de mais de 10 anos, se lembrarmos lá do início da nossa trajetória profissional na pós-graduação, mas também ano passado fizemos uma live no Dia do Historiador. Então, é uma parceria contínua já de longa data e eu espero que isso ainda dure muitos anos, que possamos realizar vários trabalhos juntos. Mas, para a conversa histórica, então, finalizamos a nossa conversa e eu agradeço imensamente mais uma vez a sua participação. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar esse momento, né, e vai crescer com as suas experiências também. Beleza? Então, muito obrigado, valeu. Até a próxima parceria. Até mais, Rodrigo. Valeu. Bom, Bruno, obrigado aí pelo convite, né? Espero
ter contribuído de alguma forma aí para o seu canal, para os seus seguidores, né? Espero que logo que essa pandemia passar eu possa ir para Campo Grande, a gente possa se encontrar, bater um papo, ter uma conversa, né, meu amigo? Que tô com muita saudade aí da cidade, de vocês, né? Então é isso aí. Quando tiver alguma coisa, pode me convidar que eu prontamente participo aí e só agradeço pelo convite, tá bom? Então, até a próxima. Então, chegamos de fato ao fim da nossa conversa histórica de abril. Eu espero que você tenha gostado, já que as experiências do professor Rodrigo são extremamente válidas para você que está começando a pesquisar, para você que gosta de história, para você que quer conhecer o trabalho de outro historiador, enfim, todos esses contextos são muito válidos e eu espero que isso tenha sido agregador para você também. Então, agradeço mais uma vez por você ter assistido à nossa conversa e no próximo mês voltaremos com uma nova conversa histórica. Beleza? Valeu e até lá. Tchau, tchau.